Mas galera, seguindo aqui, lembra-se que eu falei que o altímetro ele funciona... Peraí, tem um bicho aí. O altímetro ele funciona com o quê? Com pressão, e ele está calculado para a atmosfera padrão. Isso significa que o quê? Se a gente tem um altímetro aqui e jogar na atmosfera padrão, ou seja, aqui ajustado por 1013, se a gente levar esse altímetro para o nível do mar, zero, certo? Nível do mar, zero, o que vai acontecer? O ponteirinho vai estar indicando o quê? Zero, tá vendo? Ponteirinho no nível do mar, se a gente jogar 1013 lá, a janela de Kollmann chama, o altímetro vai marcar 0 pés, certo? Agora, se a gente for subindo, certo? Se a gente for subindo, o que vai acontecer? A pressão vai diminuindo, certo? A pressão vai diminuindo. E existe uma relação que é a seguinte: se a gente subir o equivalente a 10.000 pés, então o altímetrozinho vai voltar pro zero, certo? Pro zero, mas porém o menorzinho, como se fosse o das horas, vai estar jogado aqui pro 1, certo? Isso a gente ajustado no 1013. Mas a gente vai saber que o que? A gente vai saber também que vai ter um outro ponteirinho indicando que a gente subiu 2 casas, certo? Se o menorzinho subisse só uma, ia ser 1000 pés, certo? Agora, se os dois ponteirinhos estiverem aqui no 0 e o terceiro ponteirinho estiver no 1, significa que são 3 zeros. A gente subiu 3 casas de unidades, então a gente vai estar no 10.000 pés. A gente vai notar que lá fora, a pressão, lá fora a gente vai ter uma pressão de quanto? A gente vai ter uma pressão de 700 HPA. Mas aqui não está 1013? Não, 1013 é o ajustado no nosso altímetro, certo? Agora, a pressão atmosférica lá fora, quando a gente subiu 10.000 pés, de 1013 ela vai estar o quê? 700 HPA. Então se a gente for ver, a gente subiu, ó, 10.000 pés, a gente perdeu quanto? Ó, 300 HPA. Então quer dizer que o quê? Vamos cortar esses dois zerinhos, quer dizer que a cada 3 HPA de pressão significa o quê? 100 pés, certo? Agora, se a gente arredondar esses valores, a gente vai ter que utilizar essa relação para sempre na meteorologia, que é o quê? Que é a de 1 HPA equivalem a 30 pés. Essa relação aqui é fundamental, significa que o quê? Que a cada 1 hectopascal equivale a cada 1 hectopascal de pressão atmosférica valeriam ao quê? A 30 pés de altitude, beleza? Isso aqui é uma coisa muito importante da gente saber. E a gente vai usar esse conceito para sempre na altimetria. 1 HPA é igual a 30 pés, beleza? Beleza, pessoal, agora que a gente sabe disso, agora a gente tem que notar um detalhezinho aqui, beleza? Para vocês verem como que realmente, com a diferença de pressão, como que a gente oscila a nossa altitude. Por exemplo, lembra aquele desenho que eu fiz? Aqui o 1013, certo? Aqui está o 1023 e aqui está o 1003, certo? Vamos dizer que tem o aviãozinho voando aqui, certo? Enfim, tem outro aviãozinho aqui e outro aviãozinho aqui. Fazer eles assim porque dá menos trabalho. Galera, esse aviãozinho aqui ele tá voando no 1013, certo? Agora esse avião que está voando com a pressão de 1003, quantos HPA de diferença tem aqui? Quanto que é 1013 menos 1003? A gente sabe que dá 10, certo? Então a diferença aqui são quantos? Ó, 10 HPA, certo? E o que isso significa? A gente sabe que 1 HPA são 30 pés, certo? Logo, 10 HPA vão ser o quê? 300 pés, certo? Então quer dizer que se esse aviãozinho aqui estiver voando no 1013, vamos dizer que ele tá voando a 1000 pés, certo? Tá voando a 1000 pés. Esse aviãozinho que está voando com 1003 de pressão, ele vai estar voando o quê? A 1300 pés. Por que isso? Porque eles têm a pressão setada lá no altímetro diferente. Então o altímetro ele sempre tem que estar sendo ajustado. E se tiver todo mundo voando com a mesma pressão, corre menos o risco de o pessoal se bater no ar, por causa de diferença de altitude. Mas se você ver, se tiver todo mundo voando com 1003, a pressão, a altitude que eles estão voando, na verdade, não é 1000 pés.
Porque 1000 pés seria se eles tivessem o quê? 1013 no altímetro, mas como eles estão com 1003, a gente indicar o quê? 1300 pés, que realmente é o quê? É a altitude corrigida para a pressão. Essa é a nossa, a gente calculou que é a nossa altitude pressão. Então lembre-se, altitude pressão, a gente chama isso de quê? De fator D. Fator D. Beleza? Fator D. O que é o fator D? É QNE menos QNH. QNE menos QNH. E eu vou explicar por que QNE menos QNH. Galera, você viu que a gente, usando o 1013 como parâmetro, a gente descobriu que o avião que estiver voando com 1003 de pressão, a gente sabe que o que? Ele perdeu 10 HPA, certo? 10 HPA aqui. Perdão, galera, agora que eu vi aqui um detalhezinho, só corrigindo pra vocês, galera. Ele vai estar voando numa... Aliás, esse aqui, acabei de notar aqui, viu, gente? Desculpa. Ele vai estar voando a 700 pés, certo? Porque quanto menor a pressão, menor a altitude, certo? Se tivesse um aviãozinho voando aqui embaixo, ele estaria voando com 1300 pés. Bom, galera, eu acabei de notar esse pequeno detalhe, só corrigindo para vocês aí que eu acabei de notar esse detalhe. Lembre-se que quanto menor a pressão, menor vai ser a altitude, certo? Porque conforme aumenta a pressão, que nem eu disse, existe o que? O maior número de moléculas de ar sobre ele. Então é como se ele tivesse uma maior altitude. Então aqui está o desenho correto. Porque conforme a gente sobe, a gente perde pressão, perde altitude e pressão. E lembre-se que por que eu usei o QNE, galera? Por causa do seguinte, ó, o cara do 1013 para o 1003, o que aconteceu? Ele perdeu 10 HPA de pressão, certo? Ó, 1013, aqui em cima está 1003. Então ele perdeu 10 HPA de pressão, certo? E a gente sabe que 1 HPA são 30 pés, logo 10 HPA vão ser 300 pés, certo? Então significa que vai passar um Dauphin e na altitude que ele tá, que estaria o 1013, que é o 1000 pés, em relação a essa altitude, a gente sabe que ele perdeu 10 HPA, 1 HPA é 30 pés, 10 HPA são 300, então a altitude de pressão que ele está voando é a de 700 pés, beleza? Isso chama fator D. Isso é a primeira coisa que a gente tem que saber calcular para corrigir os nossos erros altimétricos. Chama fator D. A gente vai pegar a nossa altitude pressão, certo? A altitude pressão, lembra que eu falei para você que vai ser sempre o que? O QNH, certo? Em relação ao nível médio do mar, padrão. Vai pegar o 1000 pés, aqui que é no caso do nosso exemplo, certo? Aliás, a pressão de 1013 e vai subtrair do QNH, que o QNH é aquela que varia, que seria a real, certo? O nível do mar real, que é aquele que varia, que a gente viu naquele desenho. Então o que acontece? Esse QNH a gente sabe como. Na hora o controlador vai informar pra gente, a gente vai pegar lá nas nossas cartas, no METAR, certo? A gente vai fazer essa correção, eles vão ter que informar qual que é a pressão atmosférica para a gente calcular o fator D. Para a gente calcular o fator D. Lembra-se, o fator D vai ser sempre o quê? QNE, que never, que é o quê? Que nunca muda. Qual que é o que nunca muda? Padrão, certo? 1013. E atmosfera padrão, lembra que nunca muda? Então, a gente vai pegar 1013 e vai subtrair do QNH local. Se o local tiver com um QNH 1023, por exemplo, a gente vai subtrair 1013 de 1023, a gente vai achar o que? O fator D de 10 HPA. Só que como, ó, 1013 aqui menos o 1023, aqui ó, menos 1023, o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar uma diferença de quê? De 10 HPA, certo? Então quer dizer que a gente vai adicionar, certo? 10 HPA. Então, a gente sabe que 10 HPA são 300 pés. Então a gente já corrigiu essa altitude essa altitude para o nível do mar padrão para o nível do mar real. A gente já sabe qual que é a altitude e pressão, certo? Se o avião estiver voando a 10.000 pés, a gente vai saber que a altitude vai ser 10.300 pés. Se o avião estiver voando a 5.000, vai ser 5.300 pés. Por quê? O fator D, a gente vai encontrar esse valor aqui. Com esse valor, a gente vai multiplicar vezes 30, certo? Porque o que? A gente sabe que 1 HPA são 30 pés. E conforme for o fator D, a gente vai multiplicar por 30 para encontrar qual que vai ser a diferença de altitude, qual que vai ser
é a correção de altitude. Lembre-se que se o QNH estiver abaixo do 1013, o que vai acontecer? A gente vai perder a altitude. Porque o 1013 menos 1003, por exemplo, vai dar menos 10 HPA. Então menos 10 HPA, a gente sabe que vai ser o quê? Menos 300 pés. Então a gente vai subtrair 300 pés dessa altitude para encontrar a altitude e pressão, certo? Agora, se o QNH for maior do que o 1013, a gente vai adicionar. Então, se o cara estiver voando a 5.000 pés e aqui tiver 1023 na pressão, a gente sabe que 10 HPA vão ser 300 pés. Então, a altitude do cara que está voando a 5.000 pés vai ser 5.300 pés. E assim a gente está calculando altitude e pressão. Beleza, pessoal? Vocês entenderam como é que calcula? Vocês entenderam o que é o fator D? Vocês entenderam o que é QNH, QNE? Como que isso acontece? E principalmente, entenderam por que 1 HPA equivale a 30 pés? Se você entendeu tudo isso que eu acabei de falar, segue o vídeo. Se você não entendeu, volta mais uma vez. E se você continuar entendendo, me manda um comentário perguntando o que eu te explico. Beleza? Vamos seguir. Mas galera, agora a gente vai ter que aprender uma outra... Como calcular, a gente aprendeu a calcular a diferença da altitude para altitude e pressão, certo? Agora a gente tem que ir melhorando isso, melhorando até a gente achar a altitude verdadeira. Mas a gente tem o seguinte, ó, a gente tem a nossa altitude, que depois a gente calcula a altitude e pressão, que depois a gente calcula a altitude e densidade e finalmente a altitude verdadeira, beleza? Mas beleza, galera, você vê que a gente vai melhorando as nossas informações, certo? A gente começou com a altitude, que é aquela que a gente levou no nosso altímetro, beleza, a gente descobriu. Agora a gente já descobriu como melhorar para chegar ao nosso resultado final, que a gente quer saber o que? Nossa altitude verdadeira. A gente tem a nossa altitude, mas a gente sabe que essa, na verdade, não é a nossa altitude verdadeira. A gente tem que saber a nossa altitude verdadeira para fazer um voozinho seguro, né? Porque vai ter um morro lá na frente, então outro tráfego vindo, né? A gente tem que chegar na altitude verdadeira. A gente já fez o primeiro passo, que é chegar da altitude para a altitude e pressão. Agora vamos para o segundo passo, que é da altitude e pressão, achar nossa altitude e densidade. Vamos lá, galera, vamos embora, com o maior prazer. Galera, o que a gente tem que saber principalmente é que a altitude e densidade é a altitude e pressão corrigida para os erros de quê? De temperatura. Altitude e densidade, altitude e pressão corrigida para os erros de temperatura. Beleza? Vamos explicar como é que faz. Galera, existe uma formulazinha muito fácil de a gente decorar, que aqui eu poderia explicar muito bem como é que a gente chegou nessa fórmula, mas eu acho que... Opa, o barulho tá indo embora. Ia tomar muito tempo. Vamos acelerar um pouquinho, porque a gente realmente precisa saber para a prova da ANAC. Galera, o que a gente tem que saber é essa fórmula é o seguinte, ó. Altitude e densidade vai ser igual a altitude e pressão mais 110 vezes ΔT. Galera, essa fórmula que a gente tem que saber. Como se calcula. Isso aqui é uma fórmula tranquila, eu poderia muito bem explicar como é que a gente chegou nela, mas ia tomar um tempo enorme. Vamos só se concentrar nessa fórmula aqui, essa formuleta, para a gente descobrir como a gente calcula a nossa altitude e densidade. Só lembrando, galera, existe sim uma forma de você fazer isso no seu computador de voo. Só que o computador de voo eu vou te ensinar a usar na aula de navegação, beleza? Navegação eu te ensino a usar o computador de voo. Aqui a gente vai trabalhar aqui, ó, na mão, beleza? Aprender a calcular as coisas na mão. Isso, rabiscar papel, é isso mesmo. Eu ouvi vocês falando aí rabiscar papel, alguém falou rabiscar papel que eu vi. Então, essa pessoa falou certo. Galera, altitude e pressão, a gente tem que calcular isso aqui, ΔT. E o que é esse ΔT, galera? É a única coisa que a gente tem que calcular nessa forma. Galera, o ΔT vai ser o quê? Vai ser a TAT menos a TISA. Vamos explicar melhor? Vamos explicar melhor. Galera, o que é a TAT? O que significa TAT? Significa o quê? True Air Temperature, que é o quê? A temperatura real do ar. E como é que a gente encontra a TAT, galera? A TAT é muito simples. Os aviões, eles possuem um termômetro para o ar externo, certo? Existe nas aeronaves, existe sim um termômetro indicando qual que é a temperatura do ar. Provavelmente vai vir OAT, que é Outside Air Temperature, a temperatura do ar fora do avião, certo? Esses termômetros vão te dar a temperatura do ar e com esse a gente consegue calcular o nosso ΔT. Lembrando que esse aqui, o True Air Temperature, a gente vê o que? No termômetro, certo? Termômetro, e essa letra tá horrorosa, eu sei.
Mas aí com o termômetro a gente vai calcular, vai subtrair o valor que a gente lê no termômetro do avião, subtrair da TISA. Que é o que a TISA? A TISA é a temperatura da atmosfera padrão. Temperature of International Standard Atmosphere, TISA, entendeu? Então por isso que a gente vai fazer? A gente vai, muito simples, vamos dizer que a temperatura externa seja 10 graus, beleza? Então a gente vai pegar, ó, ΔT vai ser igual a 10 graus, a gente leu esse 10 graus no nosso termômetro, só dizendo onde é que a gente achou, né, esse valor, e a gente vai, vai subtrair da TISA. E como é que a gente calcula a TISA? Eu expliquei isso uma vez, mas eu explico novamente com o maior prazer do mundo. A gente vai utilizar essa formuleta aqui, galera. Deixa eu botar... Só apagar isso aqui, peraí, botar menorzinho. Opa, o bagulho saiu. Calma aí. Então, galera, lembra que a gente calcula a TISA como assim, ó. TISA vai ser igual a 15 menos 2 vezes o nosso nível de voo dividido por 1000, certo? Lembra dessa formuleta aqui? Que eu também já passei nas nossas últimas videoaulas? Então, a gente vai calcular em relação a isso aqui. Vamos dizer que o nosso aviãozinho aqui ele está voando a 2.000 pés, certo? Esse aviãozinho que está voando a 2.000 pés. A gente sabe que a gente leu no nosso termômetrozinho a temperatura de 10 graus Celsius, certo? Aí o que a gente faz para a gente achar a nossa altitude e densidade? A gente fez, viu 2.000 pés, então a gente pegou a temperatura externa de 10 graus, certo? Ó, 10 graus vai subtrair da temperatura TISA para este nível de voo, que a gente utiliza essa formuleta aqui. Vamos lá, calcular a temperatura ISA para 2.000 pés. Aí o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá calcular, vai ser 15 menos 2 vezes 2.000 pés, certo? Dividido por 1.000. O que acontece? Corta esse. A gente achou que vai ser 15 menos 4. Então, quer dizer que a TISA vai ser o quê? 11 graus Celsius, tá vendo? Essa é a TISA para 2.000 pés, beleza? Aí o que a gente vai fazer aqui, ó, altitude, densidade. A gente está calculando ainda o ΔT, que vai ser o que, ó? Vai ser 10 menos 11 graus. Que vai dar um ΔT de quê? Nosso ΔT vai ser igual a menos 1 grau Celsius, certo? Voltando para a nossa formuleta aqui, tá vendo? Ó, agora a gente tem este valor aqui, tá vendo? Encontramos este valor. A gente vai fazer essa continha aqui. Vai dar o que? Menos 100 pés, certo? Ó, nossa continha aqui embaixo, ó. A altitude e densidade vai ser igual a altitude e pressão mais 100 pés vezes ΔT, certo? A gente sabe que o ΔT é menos 1, a gente calculou aqui, certo? Menos 1, não, aqui é 100 pés, menos 1. Então quer dizer que, ó, quanto que é menos 1 vezes 100 vai dar o quê? Menos 100. Então a altitude e densidade vai ser igual a altitude e pressão menos 100. Esse nosso exemplozinho aqui, a nossa altitude e pressão, nesse exemplo aqui, ó, vamos dizer que a altitude e pressão, a gente calculou aqui, vai dar, a gente está voando com 1003, não, vou botar 1023 aqui, melhor. A pressão atmosférica nesse local foi 1023, certo? Então a gente calculou o fator D, que deu quanto o fator D? O fator D, ó, vai dar mais 10 HPA, lembra que o fator D é o quê? QNH menos QNR. No nosso exemplo, ó, o QNH estava 1023, então 1013 menos 1023 a gente achou 10 HPA, vai adicionar 300 pés, certo? Então a gente sabe que a altitude e densidade vai ser o que? A altitude e pressão, ó, a gente achou com 10 HPA mais 300 pés. Adiciona esses 300 pés à nossa altitude, que é de 2.000 pés. Então vai dar o que? 2.300 pés. Menos 100, que é a nossa o que? A altitude e densidade. Então quer dizer que a altitude e densidade, nesse nosso caso, deu quanto? 2.200 pés. Vocês estão vendo como é que eu apliquei essa fórmula? Só recapitulando para vocês lembrarem. Ó, a altitude a gente lê no nosso altímetro, correto? A altitude e pressão, a gente fala de quê? A gente fala de fator D. Altitude e densidade, a gente fala de quê? A gente fala dessa formuleta aqui. Altitude e densidade vai ser igual a altitude e pressão
mais 100 vezes ΔT, certo? Isso aqui, ó, a gente já calculou agora a nossa altitude densidade, beleza? É mais um passinho que a gente adiantou para chegar na nossa altitude verdadeira. Lembrando das fórmulas que são muito importantes, a da altitude densidade vai ser o que? Altitude pressão mais 100 pés vezes ΔT. Como é que é o ΔT? ΔT é igual a temperatura do ar externa menos a temperatura ISA. Lembra que a formuleta para a temperatura ISA é o que? 15 menos 2 vezes o nível de voo dividido por 1000. Aí a gente encontra a temperatura ISA, subtrai da temperatura do ar real, a gente vai encontrar o ΔT. Com o ΔT a gente joga na nossa formuleta da altitude e densidade. A altitude e densidade é a altitude de pressão mais 100 vezes o ΔT. Com isso a gente encontrou a nossa altitude e densidade. Aí demos um exemplo. Qual que foi o exemplo? Foi um avião voando com 1023, certo? 1023 a 2000 pés, o QNH 1023, temperatura externa de 10 graus Celsius. Aí o que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez foi achar o fator D, que é o que? QNH menos QNE. O QNE é 1013, a gente subtraiu o QNH, que é o QNH de 1023, a gente achou 10 HPA. Lembrando que um HPA é 30 pés, logo 10 HPA são 300 pés. Adicionou, porque como o QNH está maior do que o QNE, a gente vai somar. Somou, deu 2.300 pés, certo? De altitude e pressão. A gente, ó, da nossa altitude de 2.000 pés, a gente achou a altitude e pressão de 2.300 pés, beleza? Depois a gente melhorou, fomos para a nossa altitude e densidade. Galera, altitude e densidade. Como é que a gente calculou? A altitude e densidade é igual a altitude e pressão mais 100 vezes ΔT. A gente sabe que o ΔT é a temperatura do ar real menos a TISA. A gente encontrou, fez a fórmula da TISA, 15 menos 2 vezes o nível de voo dividido por 1000. Encontrou esse valor aqui de altitude e densidade, menos 100 pés. Subtraiu da nossa altitude e pressão. Aqui toda a nossa continha que a gente fez, achamos a altitude e densidade de 2.200 pés, beleza? Acho que ficou um pouco confuso, não sei se ficou confuso, se foi muito rápido. Se você não entendeu, fala comigo, senão você volta o vídeo. Mas é basicamente isso, a gente vai melhorando. Ó, da altitude a gente passou para a altitude e pressão, depois passou para a altitude e densidade, e agora a gente vai calcular nossa altitude verdadeira. Beleza, pessoal? Vamos seguir. Olha, tá passando uma opçãozinha 44. Então, galera, pra gente seguir aqui, a gente tem que calcular agora a nossa altitude verdadeira, certo? E a nossa altitude verdadeira é muito simples calcular. Galera, a altitude verdadeira ela está diretamente ligada à altitude e densidade. Por que disso? Eu vou explicar o porquê. Porque a altitude e densidade, a gente calculou ela usando o que? Um diferencial de temperatura, certo? Ó, a altitude e pressão a gente foi o que? O diferencial de pressão. A altitude e densidade foi em relação ao que? Em relação à temperatura, e a altitude verdadeira é em relação ao que? A temperatura e pressão variando ao mesmo tempo. A altitude verdadeira ela vai ser uma correção minúscula, vai ser uma correção bem pequena em relação ao valor, para a gente achar a altitude verdadeira. E essa altitude verdadeira ela está intimamente ligada com a altitude e densidade e, consequentemente, com a altitude e pressão. Porque a gente sabe que para a gente achar a densidade, a gente precisa da altitude e pressão. Lembra-se que o ΔT é TAT menos TISA, e a TISA tem aquela formulazinha, 2 vezes nível de voo dividido por 1000. São várias fórmulas, eu sei que a gente tem que decorar, mas é isso aí, galera. Agora a gente tem que saber a altitude verdadeira, a gente tem que utilizar essa coisinha aqui, ó, esse elemento da altitude e densidade, ó, o ΔT. Por quê, galera? A altitude verdadeira a gente calcula pela seguinte forma. A verdadeira leva em consideração uma coisa, ela leva em consideração o ΔT. Ela diz que o quê? Nesse ΔT, cada variação de 5 graus Celsius, dependendo se for para mais ou para menos, adiciona-se ou subtrai-se 2% da altitude. Como assim? Eu vou explicar melhor. Lembra-se que o ΔT é o que? É a TAT menos a TISA, certo? E que a TISA é igual a
15 menos 2 vezes o nível de voo dividido por 1000. Pois é, então, esse valor aqui, ó, dependendo desse valor, para cada mais 5 graus Celsius, o que a gente faz? Ó, adiciona 2%, beleza? Agora, para cada menos 5 graus Celsius, o que a gente faz? A gente subtrai 2%. É assim que funciona, galera. Beleza, galera? É basicamente isso que a gente tem que fazer, tá beleza? A partir desse ΔT, ó, tá tudo aqui que a gente precisa saber. Ó, galera, tudo que a gente precisa saber tá nesse quadro. Eu vou dar até um zoomzinho aqui para vocês entenderem, ó. Essa é a fórmula que a gente calcula na nossa altitude verdadeira. Mas beleza, pessoal, pra gente encerrar a nossa videoaula sobre altimetria, eu vou fazer aqui com vocês, para ver se vocês entenderam. A gente vai fazer aqui alguns casos, beleza? Resolver aqui alguns problemas com altimetria. Então quer dizer que a gente vai subtrair, porque ó, o 1013 ele está aqui embaixo. Aí quanto mais a gente desce, mais aumenta a pressão. Pois é, ó, 1013 está em cima, então quanto mais a gente descer, mais maior vai ser o valor. Então, ó, a gente está descendo, tem mais pressão, certo? Tem mais molécula em cima da gente.